Imagine perder tudo da noite para o dia: sua família, sua riqueza, sua saúde. Imagine ser lançado em um abismo de dor e incerteza, sem explicação, sem respostas. Como você reagiria? Manteria sua fé ou cederia ao desespero? Essa é a história de Jó, um homem cuja lealdade a Deus foi levada ao limite, um homem cuja dor não foi apenas física, mas também espiritual e emocional. Ele enfrentou o próprio Satanás sem sequer saber disso, resistindo ao sofrimento que poucos suportariam. Hoje, vamos embarcar em uma jornada épica de sofrimento e redenção, testemunhar uma batalha invisível entre o bem e o mal e descobrir o verdadeiro significado da fé inabalável. Prepare-se para conhecer uma das histórias mais profundas e inspiradoras já contadas na Bíblia, a história de Jó. Antes de seguirmos, gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês ao canal O Livro do Aprendiz. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e fazer parte dessa jornada de aprendizado e reflexão. E não se esqueça de curtir este vídeo. Sua interação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos que tocam o coração e a mente. Vamos juntos explorar as lições que a Bíblia tem a nos ensinar. Jó era um homem justo e temente a Deus, um verdadeiro pilar de sua comunidade. Ele residia na próspera terra de Uz, onde as areias douradas se encontravam com campos verdes, e as caravanas de mercadores passavam frequentemente. Sua vida era marcada por abundância, uma vasta propriedade com gado e rebanhos que se estendiam até onde a vista alcançava. Mas, acima de tudo, Jó era um homem de fé inabalável. Sua grande família, composta por filhos e filhas, era sua alegria, e ele dedicava tempo para guiá-los nos caminhos do Senhor, ensinando-os a respeitar e amar a Deus. Era comum ver Jó reunido com seus filhos, oferecendo sacrifícios em agradecimento e pedindo proteção divina, certo de que sua devoção traria bênção sobre todos. Ele era respeitado e admirado por sua integridade, um exemplo de moralidade em um mundo repleto de tentações. Jó não apenas desfrutava de prosperidade, mas também usava suas riquezas para ajudar os necessitados, contribuindo com sua comunidade e se tornando uma referência de bondade e compaixão. Seus dias eram repletos de harmonia e gratidão, mas mesmo em meio a tanta felicidade, uma sombra se aproximava. O que Jó não sabia era que sua fé seria desafiada de maneiras que poucos poderiam imaginar. Ele estava prestes a se tornar o protagonista de uma das maiores provas de fé da história, uma luta entre o bem e o mal que mudaria sua vida para sempre. Em um dos momentos mais misteriosos e enigmáticos da Bíblia, um cenário celestial se desenrola. Satanás, o adversário, se apresenta diante de Deus com uma postura desafiadora. Ele não é apenas um ser maligno, ele representa a dúvida, a tentação e a provação. Com uma voz que ecoa no espaço sagrado, Satanás desafia a fé de Jó, afirmando que sua lealdade não passa de uma fachada, sustentada apenas por suas abundâncias. Tire tudo o que ele tem, diz o diabo, e ele certamente o amaldiçoará. Assim, inicia-se um dos testes mais difíceis já registrados nas Escrituras, uma verdadeira aposta entre o Criador e o inimigo. Deus, em sua soberania e com profunda sabedoria, permite que Satanás toque nas posses de Jó, mas com uma condição clara: sua vida deve ser preservada. Essa restrição é significativa, pois revela que a verdadeira luta não é apenas pela vida física, mas pela alma e pela fé de Jó. Neste ponto, o que se segue é um ciclo devastador de perda e sofrimento. O coração da história se aprofunda em um abismo de dor, onde Jó se vê em meio a tragédias inimagináveis. Esse é um teste não só para ele, mas também para todos nós. Até onde vai a nossa fé quando confrontados com o desespero? Como reagimos quando as certezas se desvanecem e a adversidade nos atinge com toda a força? Ouvimos os ecos da desolação, o som das perdas se acumulando, e nos preparamos para acompanhar Jó em sua jornada,
onde cada escolha será uma prova de sua resistência e fidelidade a Deus. De um dia para o outro, a vida de Jó se transforma em um pesadelo. A tempestade de sofrimento que se abate sobre ele é como um furacão devastador, arrancando de sua vida tudo o que ele amava. Seus rebanhos são dizimados por bandidos, seus servos são mortos e, tragicamente, seus filhos, reunidos em uma celebração, são tragicamente levados em um único cataclismo. Cada perda é uma facada profunda em seu coração, uma sequência de tragédias que qualquer um consideraria insuportável. Mas, mesmo em meio a essa dor esmagadora, Jó se recusa a amaldiçoar a Deus. Ele se ergue, mesmo em seu estado de desolação, e em meio às lágrimas e à angústia, declara: "O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Essa declaração não é apenas uma resposta passiva ao sofrimento, é um grito de fé, uma escolha consciente de louvar a Deus mesmo quando o mundo ao seu redor desmorona. Aqui, encontramos um exemplo poderoso de fé e perseverança, algo que ressoa através das gerações. Jó não apenas aceita a perda, mas, em sua essência, ele reconhece que sua verdadeira riqueza não está em posses ou em circunstâncias favoráveis, mas em sua inabalável relação com Deus. Ele nos ensina que a fé verdadeira não é a ausência de dor, mas a capacidade de confiar em Deus mesmo quando tudo parece perdido. Essa atitude desafia nossa compreensão e nos convida a refletir: como responderíamos se estivéssemos em seu lugar? O sofrimento é uma parte inevitável da vida, mas como o enfrentamos pode definir quem somos e a profundidade de nossa fé. Não satisfeito com a devastação anterior, Satanás volta a desafiar Jó. Esta segunda prova é ainda mais cruel. Ele toca na saúde do homem justo, enchendo seu corpo de feridas dolorosas. Jó, que antes desfrutava de uma vida próspera, agora se vê em meio a um sofrimento insuportável, coberto de chagas e dores que parecem não ter fim. A dor física é acompanhada por um lamento emocional. Em meio a esse caos, sua própria esposa, tomada pela desesperança e pela dor, se aproxima dele e clama: "Amaldiçoe a Deus e morra." Este momento é particularmente intenso, pois revela não apenas o sofrimento de Jó, mas também o peso que sua condição impõe sobre aqueles que o amam. A sugestão da esposa é um reflexo do desespero humano quando confrontado com a dor inexplicável. Mas a provação de Jó não termina aí. Seus amigos, que deveriam ser uma fonte de apoio e consolo, se tornam juízes severos. Eles o acusam de estar sofrendo como castigo por algum pecado oculto, questionando sua integridade e a bondade de Deus. "Se você está sofrendo, deve haver um motivo", dizem eles, ecoando uma crença comum de que o sofrimento é sempre uma punição. Essa interação traz à tona uma das questões centrais da história. Como podemos reconciliar a ideia de um Deus justo com o sofrimento que atinge pessoas justas? Aqui, somos levados a refletir sobre a complexidade da fé em tempos de adversidade. A história de Jó nos desafia a entender que nem toda dor é um sinal de desaprovação divina e que, em momentos de crise, podemos questionar e lutar com nossa fé. A adversidade não define a natureza de Deus, mas revela a profundidade de nossa fé. Como respondemos ao sofrimento, especialmente quando os que estão ao nosso redor falham em oferecer o apoio que precisamos? Enquanto observamos Jó resistir a essas novas pressões, somos lembrados de que a verdadeira fé não é uma crença cega, mas uma luta honesta e muitas vezes dolorosa por compreensão e esperança. Após suportar um fardo imenso de sofrimento e questionamentos, chega o momento mais aguardado da história. Deus finalmente fala com Jó. Contudo, o que se segue é totalmente diferente do que ele poderia ter imaginado. Em vez de oferecer respostas diretas ou justificar os horrores que Jó enfrentou, Deus revela sua grandeza de uma maneira surpreendente e impressionante. A voz do Senhor ecoa através da tempestade, perguntando a Jó: "Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra?" Esta pergunta ressoa como um trovão,
trazendo à luz a imensidão do cosmos e o poder do Criador. Deus não apenas desafia Jó a refletir sobre sua posição na criação, mas também lhe mostra que há mistérios divinos que vão muito além da capacidade humana de entender. Neste momento, aprendemos que a verdadeira fé não é simplesmente a aceitação passiva do sofrimento, mas um relacionamento ativo com Deus, mesmo quando ele não se revela da forma que desejamos. Jó, em sua dor, busca respostas, mas o que Deus oferece é algo ainda mais profundo: a certeza de sua soberania e a compreensão de que a vida humana é apenas uma pequena parte de um plano muito maior. As perguntas de Deus não são para desmerecer a dor de Jó, mas para lhe lembrar de que o ser humano não possui o controle total sobre sua vida ou sobre as circunstâncias. Ele deve aprender a confiar em um Deus que, embora esteja além de sua compreensão, é sempre fiel e amoroso. Nesse diálogo profundo, encontramos uma lição essencial, que a fé é um ato de coragem, que persiste mesmo em meio à incerteza. Jó não recebe uma explicação para seu sofrimento, mas sim uma visão ampliada do poder e da majestade de Deus. Este é um convite à humildade e à rendição, reconhecendo que, mesmo nas provações mais difíceis, a presença de Deus é constante e sua sabedoria é infinitamente superior à nossa. Após a provação e o sofrimento inimagináveis, chega o momento da redenção de Jó. Em um ato de profunda humilhação e reverência, ele se coloca diante de Deus, reconhecendo sua soberania e grandeza. Neste ato de entrega, Jó não apenas aceita o que aconteceu, mas também se volta para o Senhor com um coração aberto e grato. Como um testemunho da bondade divina, Deus restaura tudo o que Jó havia perdido, e mais. Seus bens são multiplicados, sua saúde é restaurada e sua família é trazida de volta a ele. Jó, que uma vez sofreu a dor da perda, agora é abençoado em dobro, como uma demonstração da fidelidade de Deus para com aqueles que permanecem firmes na fé. Este clímax da história de Jó não é apenas um final feliz, é um poderoso testemunho de resiliência e esperança. O sofrimento que Jó enfrentou se torna um farol de encorajamento para gerações futuras. Ele se transforma em um símbolo de como a fé pode prevalecer sobre as adversidades mais devastadoras. Satanás tentou derrubá-lo, mas não conseguiu. Jó não apenas sobreviveu à tempestade, mas emergiu mais forte e mais próximo de Deus. Esta lição é uma verdade atemporal. A fé de Jó tem o poder de derrubar montanhas e nos ensina que, independentemente dos desafios que enfrentamos, nunca estamos sozinhos. Deus nunca nos abandona. Sua presença nos acompanha nas horas mais sombrias, oferecendo consolo e força quando mais precisamos. A história de Jó é um lembrete de que a verdadeira fé é capaz de resistir e triunfar, mesmo quando tudo parece perdido. E assim, ao final de sua jornada, Jó não é apenas um homem restaurado. Ele é um exemplo duradouro de esperança e fé, um testemunho de que a luz sempre pode brilhar, mesmo nas noites mais escuras. Chegamos ao fim da nossa jornada pela inspiradora história de Jó, um verdadeiro testemunho de fé e perseverança. Se você deseja aprofundar seu entendimento sobre a Bíblia e explorar outras histórias que nos ensinam lições valiosas sobre a vida, a fé e a resistência, continue acompanhando nosso canal, O Livro do Aprendiz. Se ainda não é inscrito, aproveite este momento para se inscrever e ative o sininho das notificações. Assim, você não perderá nenhuma das nossas novas histórias e ensinamentos que preparamos com tanto carinho para você. Compartilhe esta mensagem de esperança com seus amigos e familiares. A Bíblia está repleta de lições que ressoam através das gerações, e juntos vamos descobrir cada uma delas, uma história de cada vez. Lembre-se, a fé é uma jornada, e cada passo que damos nos aproxima mais de compreender a grandeza de Deus e seu amor por nós. Agradecemos por nos acompanhar nesta aventura espiritual. Que a paz e a sabedoria estejam com você, e até o nosso próximo encontro.